Bem-vindo à terceira aula do curso Criando um Jogo com Python e Pygame. Na última aula, nós finalizamos o nosso personagem, nós adicionamos ele ao jogo, e nessa aula nós iremos adicionar movimentação para ele. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Vamos aqui no arquivo player.py e vamos trabalhar com a animação do nosso personagem. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós iremos comentar essa definição, porque nós criamos ela, mas acabamos que nós não utilizamos. Por enquanto, vamos deixar ela assim comentada, ela não está tendo utilidade no nosso projeto. Talvez no futuro a gente utilize ela. Mas eu vou me forçar a deixar todas as definições de desenhar na tela com o arquivo game.py. Então, por enquanto, vamos comentar ele assim. Nós desenhamos a sprite do personagem na definição que está lá no arquivo game.py e vamos manter assim por enquanto. Aqui nós vamos criar uma nova definição, que vai ser responsável pela movimentação do nosso jogador. Então, nós vamos criar uma definição chamada update. Vamos passar o parâmetro self e nós vamos passar um parâmetro chamado keys, que será as teclas que o jogador tenha pressionado. Nós vamos declarar duas variáveis chamadas dx e dy, que elas serão igual a 0 e 0. Essas variáveis dx e dy são as que vão atualizar a posição do jogador. E caso o jogador não pressione nenhuma tecla, o valor é 0, então o personagem não vai sair do lugar. Aqui nós vamos fazer teste de condicionais para ver quais teclas foram pressionadas. Nós vamos chamar essa função da biblioteca Pygame, chamado pygame.k, e aqui underline a tecla que a gente quer. Nós iremos utilizar a movimentação com ASDW para movimentar o nosso personagem. Então eu vou colocar a primeira tecla como W, e caso ele pressione essa tecla, nosso personagem vai se movimentar para cima. Com isso, eu atualizo a posição dy como sendo menos a velocidade do personagem. E como a nossa referência ela está no canto superior esquerdo da tela, então nós vamos trabalhar com uma velocidade negativa para ele ir em direção ao topo da nossa tela. Caso contrário, se a tecla, no caso é se não C, a tecla pressionada for S, vamos colocar um comentário, ele está se movimentando para baixo. Não vou usar um else, é um if, um elif. Se a tecla for o S, dy vai ser positivo. Aqui nós vamos checar se a tecla pressionada é igual a A. A movimentação será para a esquerda. E daí dx será igual a menos a velocidade. Caso pressione a tecla D, nosso personagem vai se movimentar para a direita. Então, dx é igual a velocidade positiva. E aqui vamos atualizar a posição do nosso jogador. Então, self_x, que é a posição x dele, vai ser mais igual a dx. E a posição y, que é o self_y, vai ser mais igual a dy. E vamos top left. E aqui vamos atualizar a posição dele na tela. Então vamos passar o parâmetro self_x e self_y. E agora nós vamos no nosso arquivo game.py para nós chamarmos essa nova função que nós criamos. Então aqui nessa definição chamada update do arquivo game, nós vamos chamar essa função de movimentação do personagem. Então primeiro nós vamos obter todas as teclas que foram pressionadas e adicioná-las dentro de um dicionário. A variável keys vai ser igual a pygame.key.get. Vou chamar a definição update do meu arquivo player e vou passar para ele as teclas que foram pressionadas. Isso já deve ser o suficiente para ele funcionar. Vou salvar esse arquivo, vou salvar o arquivo player e vou executar.
houve erro com o atributo KW e ele já me avisa que o K é maiúsculo. Então, eu vou ter que ajustar isso aqui em todos os locais, que o K é maiúsculo. Ok, vou salvar novamente e vamos executar. Pronto, aqui está nosso personagem. E agora, se eu utilizar as teclas ASDW, nosso personagem tem movimentação. Veja que se eu pressionar duas teclas, nós temos movimentação diagonal. E isso só acontece porque lá no nosso arquivo player.py, nós fizemos duas condicionais separadas. Uma para checar se eu tenho movimentação na horizontal e outra para checar se eu tenho movimentação na diagonal. Então, ele consegue executar os dois ao mesmo tempo. Se eu trabalhasse apenas com elif, aqui eu tenho um se e o restante são todos elif, né? Se W, se não se S, se não se A, se não se D. Dessa forma, se eu executar meu arquivo main, o jogo funciona, meu personagem tem movimentação, mas não é possível realizar movimentos na diagonal. Aqui eu estou pressionando duas teclas ao mesmo tempo. Dessa forma, assim que uma condicional é atendida, por exemplo, apertei W, nosso personagem anda para cima e ele nem checa se houve outra tecla pressionada. Então, no caso desse jogo, eu quero que tenha movimentação diagonal, então nós teremos duas condicionais separadas para checar isso. Um outro detalhe que eu quero que vocês observem é na velocidade do personagem. Perceba, quando eu estou andando em Y, quando eu estou andando em X e quando eu estou andando na diagonal. Percebe que a movimentação na diagonal ela está sendo mais rápida do que a movimentação na horizontal e na vertical? Eu vou mostrar o que está acontecendo aqui. Vou utilizar no nosso bom e velho editor, o Paint. O que acontece? Nós temos uma movimentação em dx, eu vou tentar fazer o mais reto possível, e nós temos uma movimentação, uma velocidade em dy. E essas velocidades elas são iguais. Quando eu faço uma movimentação na diagonal, o que nós temos é uma resultante dessas duas velocidades. E essa resultante ela é maior do que dx e dy. Aqui ficou um pouquinho fora de proporção, né? Mas ele seria até aqui, esse vetor. O que nós temos é uma resultante dessas duas velocidades quando nós pressionamos duas teclas ao mesmo tempo. E essa resultante ela é maior do que essas duas variáveis. Então, vamos corrigir isso. Eu quero que meu personagem se mova com a mesma velocidade independente da direção. Então, aqui nós precisamos lembrar um pouquinho do ensino médio, as aulas de física, quando nós trabalhamos ali com vetores de força. Acredito que todo mundo já tenha trabalhado com decomposição de vetores. E aqui nós colocamos, eu vou chamar essa velocidade de VD, velocidade diagonal. Então, a minha velocidade diagonal, ela vai ser igual a velocidade x ao quadrado mais a velocidade y ao quadrado. É igual a raiz quadrada desses dois. Nós temos aqui que a nossa velocidade, tanto em x quanto em y, ela é igual a 3, ela é a mesma. Então, Vx é igual a Vy. Com isso, a gente pode escrever que a nossa velocidade diagonal ela é igual a raiz quadrada de 2v ao quadrado. Né? Se eles são iguais, né, Vx e Vy é igual, eu posso somar os dois, então eu tenho 2v ao quadrado. Essa raiz ao quadrado, eu posso cortar ela aqui e aqui. Eu tenho que a minha velocidade diagonal ela é igual a v vezes a raiz quadrada de 2. O v está elevado ao quadrado, eu posso cortar ele com a raiz, mas o 2 não está elevado ao quadrado, então ele não pode sair da raiz. Então, essa é a minha velocidade diagonal. O que eu quero saber é qual a relação
entre a minha velocidade diagonal com a minha velocidade, seja ela em x ou seja ela em y. Então, a relação entre eles, eu vou chamar de R, vai ser igual a velocidade dividido pela velocidade diagonal. Qual que é a relação entre eles? Então, eu vou ter que a velocidade ela é igual, minha velocidade diagonal ela é igual a v vezes a raiz quadrada de 2. Então, eu coloco v vezes a raiz quadrada de 2. V eu corto com v, o que eu vou ter vai ser 1 sobre a raiz de 2. 1 sobre a raiz de 2, ela é aproximadamente, vou colocar aqui o sinal de aproximadamente, a 0,7071. Então, independente da minha velocidade, se eu coloco aqui, nós estamos trabalhando com 3 pixels, se eu trabalhar com 5, com 10, com 15, desde que seja igual a velocidade em x e a velocidade em y, a minha relação entre elas vai ser sempre de 0,7071. É a mesma coisa de dizer que, para mim andar na mesma velocidade aqui na diagonal, eu preciso andar com 70,71% da velocidade na diagonal. E daí ela será igual à minha velocidade, tanto em x quanto em y. Então, vamos aplicar isso lá no código? Nós vamos vir aqui no nosso arquivo player.py e aqui na definição que nós acabamos de criar, um pouquinho antes aqui da gente setar as velocidades, nós vamos colocar uma condicional. Primeiro eu quero saber se o jogador está pressionando duas teclas ao mesmo tempo, porque é só nesse caso que eu quero aplicar essa mudança na velocidade. Então, se dx for diferente de zero e dy também for diferente de zero, então meu dx vai ser igual, eu vou multiplicar ele por 0,7071. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando, pega o valor de dx que eu defini ali atrás, pega 70%, exatamente 70,71% dessa velocidade e coloca em dx. E vou fazer a mesma coisa para dy. Então, multiplico por 0,7071. Vamos salvar e vamos testar? Então, quando eu executo agora, tenho minha velocidade em x, minha velocidade em y e minha velocidade na diagonal. Percebe que agora é a mesma velocidade, independente da direção? Então, quando nós estamos desenvolvendo um jogo em alguma engine que já é feita para esse tipo de coisa, esse tratamento de velocidade diagonal já está inclusa na plataforma, na própria engine. Aqui no nosso caso, como estamos trabalhando ela do zero, sempre que nós vamos fazer essa movimentação nas 4 direções, para cima, para baixo, direita e esquerda, e vamos permitir movimentação em diagonal, nós precisamos trabalhar com essa velocidade resultante da minha velocidade em x e da velocidade em y. Na próxima aula, nós iremos adicionar tanto a sprite do nosso personagem, quanto a animação dele.